Fala pessoal, tudo certo? Matheus Alpiaz aqui, chegando para a gente conversar sobre Bitelo. Pessoal, o negócio é o seguinte: antes de eu falar sobre o Bitelo e dar minhas opiniões aqui sobre o Bitelo, eu quero que vocês entrem na KTO.com, peguem o promo code PACHOLA em letras garrafais, digitem lá e comecem a brincar, se divertir, fazer aquelas apostinhas. Daqui a pouco ganhar um dinheirinho, mas principalmente brincar, se divertir. E usando o promo code PACHOLA tem 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não te esquece disso, tá? Bom, pessoal, para eu explicar um pouco sobre o Bitelo, entender o que está acontecendo, eu preciso voltar um pouco no tempo, entender como é que chegou o Bitelo no time principal, como é que tem o Bitelo hoje consolidado no Grêmio. Em primeiro lugar, o Bitelo é um meia que surge, um meia segundo volante, dessa fábrica, inclusive, de segundo volantes que o Grêmio tem historicamente aí nos últimos anos, com o Arthur, com o Matheus Henrique, com o Wallace, que foi o primeiro volante também. O Bitelo é o mais perto que a gente tem dessa fábrica, tá? É um cara de bom passe, bom toque de bola, boa saída, boa visão de jogo, principalmente. Mas aqui eu acho que tá talvez um elemento que a gente precisa considerar. Primeiro, ele já tem 23 para 24 anos. Ele já está ficando muito velho pro período de Europa. E aí, período de Europa, a gente tem que lembrar de uma coisa. A Europa gosta de contratar jogadores jovens. Mas que o Bitelo ainda seja na teoria da idade jovem para o futebol, ele já está chegando dentro do seu auge técnico e físico, pouco tempo de desenvolvimento, pouco tempo de trabalho, alguma coisa diferente. Isso pode sim prejudicar o desenvolvimento do Bitelo, mas principalmente prejudicar o valor de mercado do Bitelo. O Grêmio pede hoje, pela sua parte, pelos seus 70%, 10 milhões de euros. É bastante grana, se a gente vê as movimentações da Europa, ou, por exemplo, os jogadores que foram para a Arábia, parece pouca grana, mas é para um jogador que não jogou Libertadores, é um jogador que não tem passagem por seleção brasileira nem de base, nem principal, nem olímpica, para um jogador que jogou uma Série B ano passado. Então, isso já impacta nesse valor. Óbvio, né, gente? O Bitelo, ele tem qualidade, ele se cara com essa visão de jogo, com esse toque, com essa saída de bola, mas ele precisou melhorar muito em relação ao ano passado para cá. Por mais que ano passado ele tenha se consolidado como titular e tenha se afirmado nessa dupla de volantes que o Grêmio fazia, principalmente com o Roger, de Vidia Sante de primeiro e Bitelo de segundo, a gente tinha um esquema muito interessante de jogo aqui. A forma como ele se movimentava, a forma como ele aparecia, talvez foi um dos melhores períodos do Grêmio, o melhor time do Grêmio que a gente viu ano passado era com essa formação desses dois caras, com o Bitelo encostando muito nos caras à frente, principalmente do meio do Campaz ou do Ferreira pela esquerda, que era quem tinha naquele momento. E aí eu preciso atentar para o detalhe. O Bitelo ele tem um cacuete, uma mania de cair muito para a esquerda. Tá? Se ele cai muito para a esquerda, ele pode às vezes se tornar quase um meia esquerda. Tá? E eu acho preocupante isso, porque tá tudo bem, a questão de característica pelo Bitelo, ele para enxergar o jogo, ele precisa estar da esquerda para a direita enxergando o jogo de frente. E eu acho isso legal, e eu acho isso interessante. Mas o problema é o 2023. Porque o 2023 a gente tem uma mudança. O Bitelo deixa de ser esse volante e se torna um meia. Renato consolida ele como meia no time do Grêmio, não como volante. Ele começa no Campeonato Gaúcho jogando como esse camisa 10, esse articulador do Grêmio, vai bem, a gente diz, ok, Bitelo mudou de posição, está consolidado, ele pode. O Roger tinha tentado utilizar, tinha dado completamente errado, o Renato também tinha dado completamente errado, mas parece que dessa vez o Bitelo tinha dado esse salto para mudar de posição no campo. No andar da carruagem do Grêmio, o Renato acaba colocando ele de ponta direita. E é aí que, para mim, está o principal erro com a situação do Bitelo, que está prejudicando o Bitelo nesse momento. Ele não é ponta direita, ele era um volante pela esquerda, muitas vezes meia esquerda, agora o camisa 10 ponta pela direita, por característica, vai matar o jogo do Bitelo. O Bitelo é o cara que ele gosta de proteger com o lado esquerdo dele, jogando a bola para o lado direito, tendo o gol na diagonal, sempre na direita, e ir para construir o jogo, seja pelo meio, seja para finalizar na área, seja para botar o lateral passando no corredor, seja para botar o ponta para que ele corra enfiado,
para ele construir a jogada dessa maneira. Então o Bitelo precisa estar para outro lado, não é na direita. Se o Renato quer fazer esse movimento transformar em ponta, que transforma ele então no ponta esquerda e tenhamos um ponta direito com as características que o Renato gosta do ponta esquerda, invertendo, entendeu? Vamos lembrar, por exemplo, de 2017, que o Grêmio jogava com o Ramiro na direita e o Fernandinho na esquerda. O Ramiro era um cara mais de marcação, mais de construção, que ficava um pouco mais recuado e algumas vezes infiltrava dentro da área. Enquanto o Fernandinho era o cara da explosão, o cara que carregava essa bola, o cara da velocidade na ponta, que puxava principalmente da ponta para dentro com muita velocidade, como por exemplo o gol que ele faz na final contra o Lanús. Então, ok, essa formação, o Renato achou isso, deu muito certo, então mantemos assim. Agora, para esse ano, o Renato ainda está tentando transformar o Bitelo neste cara que é o Ramiro. E são características diferentes. O Ramiro é um cara que, por mais que tenha também começado com o volante, ele participa muito mais dessa articulação pela esquerda do que pela direita. O Ramiro já teve sempre, principalmente, teve muito mais cacuete para cair para a direita. E tá tudo certo, são características diferentes de jogadores. Só que o Renato está tentando reproduzir o Ramiro onde não dá mais para reproduzir o Ramiro. Temos que pensar em formatos diferentes de utilizar o Bitelo. O Bitelo tem que ser esse cara que tá na esquerda, que sai da esquerda e vai para dentro. Mas, principalmente, eu vi alguns jogos do Bitelo que eu achei uma coisa interessante. Principalmente o esquema de 3 zagueiros, jogava Bitelo Cristaldo, né, com o Soares na referência, né, como 2 meias atrás. E como 2 meias está tudo bem. Algumas vezes eu vi o Bitelo abrindo muito, me preocupava. Mas eu vi muitas vezes o Renato fazendo as inversões de Cristaldo do Bitelo. E aí o Bitelo jogando na principal dele, que é por essa esquerda. Eu acho que tendo um meia direita, pode ser o Cristaldo ali, um meia mais pela direita, um meia mais pela esquerda, sendo o Bitelo vai conseguir construir muito mais o seu jogo, vai conseguir mostrar muito mais seu futebol, que já fez a Europa, vir olhar por ele, e aí entender que o valor que o Grêmio está pedindo faz sentido, e aí ele finalmente dar essa explosão, dar esse salto adiante na carreira, que é ir para a Europa, nos deixando uma grana bem legal no processo, que a gente pode já achar um próximo bom jogador que a gente possa desenvolver aí na base. Tá? Eu quero saber o que vocês estão achando do Bitelo. Eu estou preocupado, mas eu quero ouvir muito vocês. Lembrando para deixar o like, para compartilhar todo mundo, para a gente conversar bem legal aqui, deixando comentários sempre bem legais, tá, galera? Vamos cuidar os comentários aí. Sempre lembrando que é o Grêmio e não adianta.